A gente está iniciando o curso do Finança Médica, um curso que vai falar sobre planejamento de carreira, um curso que vai direcionar você a como você se aposentar de uma forma muito tranquila. E essa aposentadoria que a gente está falando aqui não é uma aposentadoria para você ficar ocioso, na rede o resto da vida. Não, é para você realmente desacelerar o seu ritmo de trabalho, depender cada vez menos da medicina e exercer a medicina de uma forma muito mais liberal, de uma forma muito mais tranquila, sem depender dela financeiramente, porque você, ao longo da sua carreira, você conseguiu construir de uma forma inteligente e constante uma segurança financeira. Até a gente chegar nesse ponto, e inicialmente eu acho que seria muito importante que a gente pontuasse aqui o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mercado de medicina no cenário nacional. Eu intitulei esse módulo de Enquanto eu trabalho aqui, o que está acontecendo lá fora? Isso porque você deve estar exercendo a sua profissão de uma maneira muito dedicada, e isso faz com que você tenha um tempo muito escasso, um tempo curto, e também jornadas de trabalho muito estressantes e muito corridas. Então eu imagino que você deva estar completamente ou parcialmente alienado ou por fora do que está acontecendo no cenário nacional a respeito de medicina. E eu vou trazer nessa primeira aula de agora alguns dados que vão trazer para você provavelmente um alerta do que está acontecendo para que você consiga se programar com relação a esses próximos anos que virão de agora em diante. Eu quero começar dando um dado muito importante. O Brasil ele é o segundo país no mundo com o maior número de faculdades de medicina. Ele só fica atrás da Índia. A Índia tem 400 faculdades de medicina. O Brasil tem 304 faculdades de medicina. E os Estados Unidos, para você ter uma noção, tem 131. Qual que é a grande disparidade aqui? O Brasil tem 1/3 da população americana e tem 3 vezes mais faculdades. O Brasil tem 1/6 da população indiana e tem quase o mesmo número de faculdades. Perde só por pouco aqui. Então, você vê que, proporcionalmente, desses 3 países, que é a Índia, o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil está proporcionalmente muito, muito elevado o número de faculdades. O que isso quer dizer e no que isso traz uma certa preocupação para nós? O elevado número de médicos que saem no mercado. Hoje em dia, o Brasil tem 450 mil médicos ativos e atuantes no mercado. Existe hoje uma estimativa de que vão se formar nesse ano no Brasil entre 25 a 30 mil novos médicos. E o que acontece é que as universidades públicas no Brasil só oferecem 10 mil novas vagas. Então, boa parte desses médicos hoje estão se formando nas faculdades particulares. Isso está se dando de uma forma muito massiva dos últimos tempos para cá, por conta das facilidades que o governo deu de financiamento de faculdades. Isso deu acesso a muita gente para a faculdade de medicina, como gostaria de cursar e não tinham, muitas vezes, o poder aquisitivo suficiente para cursar faculdades. Mas também aconteceu que novas faculdades surgiram também nesse momento no Brasil. Com o advento do FIES, com o estímulo do FIES, novas faculdades foram se abrindo para a medicina, já que agora o governo subsidiaria parte dessa faculdade ou integral a faculdade para o estudante. E o estudante começa a pagar depois da faculdade. Isso faz com que muita gente saia para o mercado. E um mercado com muita concorrência, os preços abaixam. Outro dado interessante aqui, que a gente também não pode deixar de levar em consideração, é a quantidade de brasileiros que está estudando em cidades que são além da fronteira, nos países de Paraguai, Argentina, Bolívia, que estão muito próximas da fronteira, cidades assim, onde tem faculdades de medicina, onde só brasileiros praticamente estudam. Existe uma estimativa que são 12 mil brasileiros estudando para fora das fronteiras do país. Isso faz com que esses estudantes que estão hoje estudando para lá da fronteira, uma hora queiram voltar. Então, esses dados que a gente passou ainda há pouco, de 25, 30 mil novos formados, ele vai precisar ser acrescido desses brasileiros que trabalham para lá da fronteira e que também vão tentar ingressar no mercado brasileiro. Então, é um número ainda maior de médicos tentando ingressar ano após ano no mercado.
Outro alerta é que a quantidade de brasileiros que se aposenta ou que inativa o CFM, o CRM, é muito menor do que a quantidade que está ingressando. Então, esse mercado, sim, está ficando mais competitivo para você, médico, a cada ano que passa. Recentemente, Mauro Ribeiro, que é presidente do CFM aqui nacional, do Conselho Federal de Medicina, ele fez uma carta aberta à população brasileira. O que ele falava nessa carta aberta à população? Ele lamentava o aumento do número de faculdades, justamente pela crescente de médicos que sairiam no mercado nos próximos anos. Na verdade, o que o Mauro está querendo defender aqui é a classe médica, é defender as margens da classe médica. Para a população é bom que tenha mais médicos? Sim, é importante que tenham mais médicos, mas principalmente se esses médicos estiverem muito bem distribuídos como a população precisa. O que acontece hoje é que esses médicos, o movimento dos médicos tende a se concentrar em grandes centros ou grandes cidades, e as menores cidades ficam deficitárias. Mas de uma forma geral, quanto mais médicos no mercado, menor é a remuneração. Então existe também um panorama de diminuir essa remuneração de agora em diante. Outro dado que é muito interessante que o Mauro Ribeiro levantou nessa carta aberta que ele fez é que daqui a 5 a 8 anos, a tendência é que 35 mil novos médicos se formem a cada ano. E onde que mora o problema aqui? Residência. Nós temos hoje praticamente 10 mil vagas para residências no Brasil. Então, se formarem 30 a 35 mil novos médicos daqui 5 a 8 anos, isso quer dizer que 20 a 25 mil novos médicos, eles vão ter que sair da faculdade, eles terão que ir direto para a atenção básica ou urgência médica, sem até mesmo ter passado pela residência de uma forma complementar à graduação. No que isso impacta? Impacta que a residência hoje ela é uma extensão da graduação. Você fica 2, 3 anos ainda complementando a sua graduação de uma forma específica para a sua profissão. Então 20 a 25 mil novos médicos que saírem no mercado nos próximos anos não vão ter nem a chance de passar na residência, não por uma questão de competência ou não, mas por uma questão realmente de vagas. Isso também traz uma certa preocupação. Essa aula foi dedicada para falar somente sobre os dados do mercado brasileiro, porque eu imagino que você esteja trabalhando e você já tenha passado por uma residência ou alguma pós-graduação, uma extensão da sua graduação e você já esteja em atuação no mercado. Por que esses dados são importantes para você? Por que vale a pena, apesar de você já ter se formado e já estar em atuação, saber disso tudo? É isso que nós vamos falar na próxima aula agora.